Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma preleção virtual do Centro Espírita da Consolação. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, itens 1 e 2. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos primeiro fazer uma prece, agradecendo ao nosso Pai Maior, ao querido Mestre Jesus, por termos este momento de estudo, de reflexão sobre o Evangelho, que possamos levar conosco essas sementes de amor, de ensinamentos que nos levem a praticar o bem, o perdão, a paz e a caridade. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então este capítulo 3, itens 1 e 2, falam sobre há muitas moradas na casa de meu Pai. E quando o nosso Mestre Jesus, em uma passagem, disse, não se turbe o vosso coração, ele nos ensina que nós temos que ter a serenidade e a resignação para aceitarmos sempre quando a separação nossa de um ente querido por conta da desencarnação, a questão da aflição que nós temos com relação à morte, ao desconhecido, que nós possamos ter a tranquilidade em nossos corações, porque o Espírito, ele vive sempre, mesmo que nós não possamos enxergar. Portanto, o nosso Mestre Jesus ainda nos ensina na passagem que ele disse, vou para vos preparar o lugar. O que ele nos ensina com esta mensagem? Que existe uma pátria espiritual de paz e de felicidade, onde não há as pressões e os sofrimentos da terra, e que esse lugar ele está reservado para aquelas pessoas que vivem em consonância com as leis de Deus. E quando nós estamos conduzidos para este lugar de sublimes alegrias, significa que é um lugar onde é voltado só para os justos, é um lugar onde nós compartilhamos, né, com o nosso Pai Maior, mas para aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de praticar os ensinamentos do Evangelho, que são a caridade, o perdão, o amor, as virtudes que nos levam a fazer o bem ao próximo. E com isso nós acabamos também evoluindo espiritualmente, moralmente. Então, esse é o nosso espaço que conquistaremos se seguirmos as leis divinas, que é o que Jesus nos ensina e nos promete. Um lugar de alegrias e de paz. E também, o que o nosso Mestre Jesus quer dizer quando diz há diferentes moradas na casa de meu Pai? Que a casa do Pai é o universo e que existem diferentes moradas de acordo com o grau de adiantamento moral e espiritual que cada um de nós alcançamos. Então, essas moradas, elas existem no espaço, né? Mas também servem para os encarnados e desencarnados. Ou seja, vai depender do nosso grau de evolução espiritual alcançar uma morada que tenha um estado venturoso, de alegrias, de amor, né? Ou uma morada onde somente há aflições, sofrimentos, porque aí, neste caso, o nosso espírito ele parou, né, de evoluir. Então, tudo isso vai depender realmente do nosso progresso alcançado durante a nossa encarnação. E o que quer dizer erraticidade, né, termo que é usado neste capítulo? A erraticidade é o estado em que o espírito se encontra no intervalo entre as suas encarnações, independente do grau de progresso alcançado. Agora, como que é a existência dos espíritos que não conseguiram progredir e se aperfeiçoar durante a encarnação? Eles vão continuar presos aos interesses materiais que os estimularam
durante a vida, não vão poder, então, estar próximo àqueles que ama, ao amor do nosso Pai maior, vão estar apegados, né, a esses bens materiais e a esses vícios, né, que carregam durante a encarnação e depois durante desencarnados, né? Então, tudo isso vai continuar atormentando esses espíritos que não conseguiram evoluir. E esses vão estar carregados de remorsos, de pesares, porque ainda estão levando consigo todos os apegos materiais, todo o orgulho, o egoísmo que desenvolveram durante a encarnação. Então, na desencarnação, eles também carregam todas essas paixões mundanas, né, que os deixam presos a esse mundo ainda de sofrimento, mesmo durante a desencarnação. E os espíritos justos, que sensações experimentam? Estes, ao contrário, né, dos espíritos que não progrediram, estes são os espíritos que podem ser considerados os justos, os evoluídos, e, portanto, esses alcançam a recompensa que o nosso Pai Maior e o nosso Mestre Jesus nos ensinam, que é justamente um mundo, uma morada de sublimes alegrias e de paz, de uma felicidade indizível. Então, todos nós somos, na condição de espíritos, o que éramos na condição de encarnados. Então, tenhamos em nossa mente que devemos nos cuidar, devemos nos aperfeiçoar, devemos praticar o bem, devemos estar vigilantes para que não possamos nos descuidar e cair nas tentações mundanas, né, para o mal, para o prejuízo ao próximo, e que, se nós continuarmos firmes, perseverantes, com fé e estudando esses ensinamentos das leis divinas, praticando em nossa vida a caridade e o perdão e trabalhando essas virtudes, nós estaremos então tendo essa morada reservada pelo nosso Pai Maior, compatível a todo o nosso esforço em nos tornarmos melhores pessoas, em tornarmos nosso espírito cada vez mais evoluído, moralmente e espiritualmente. E agora vamos envolvendo nossos melhores sentimentos, encaminhando essas vibrações de amor para os nossos familiares, nossos lares, os nossos locais de trabalho, para os nossos desafetos, para o Centro Espírita da Consolação, para todos os sofredores que passam fome, que passam frio, doentes da alma, que estão em hospitais, asilos e orfanatos. Que recebam essas vibrações de amor. Vibremos com muito amor para todo o plano espiritual, para toda essa humanidade, e vamos deixar um espaço em aberto para que a espiritualidade possa enviar essas vibrações de amor para onde for mais necessário. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora mentalizar aquelas pessoas que gostaríamos que recebesse o passe do plano maior. Vamos agora nos tornar receptivos para receber o passe do plano maior. E agora vamos encerrar este encontro virtual, agradecendo mais uma vez por esta leitura e desejamos muita paz, muita alegria, muito amor para esta humanidade. Que assim seja, graças a Deus.